É só apertar o OK aí, tá, pessoal? Para a gente poder depois ter disponível também no nosso canal do YouTube, a MESH 13, que é de hoje, gestão e reuso de resíduos, lixo não existe. Então, nosso primeiro informe aí é o de recursos e processos. Dentro do Círculo Mãe de Recursos e Processos, fizemos a lista de necessidades do UDU, que é um sistema que a gente está trabalhando para ter dentro da loja, com as necessidades do subcírculo de compras. E conversamos também um pouco sobre o histórico que já foi feito dentro da frente, né, que fica dentro do Círculo Mãe de Recursos e Processos, que é a gestão de processos. Também, agora, dentro do Relações, alguém de Relações pode trazer? Consegue falar? Marília? Posso falar. No Relações, a gente tá com mais 7 seguidoras, pessoas seguidoras. A pesquisa teve uma respostinha a mais, a nossa pesquisa de viabilidade, que segue aberta para quem quiser responder, vai nos ajudar. O réu segue, o réu é o círculo de relações, tá, gente? Segue trabalhando no discurso de apresentação da Gomo e no plano de comunicação. E é isso. Maravilha. Muito obrigado. De identidade, Júlia, você consegue trazer para a gente, por favor? A gente está finalizando a revisão do manual da pessoa cooperante, que é baseada lá no modelo da Park Slope. E com essa finalização, a gente está abrindo temas, né? Estamos pensando em temas para estudar no subgrupo de estudos subgrupo de estudos de educação. Isso, na verdade, é uma notícia que a gente já tinha dado, mas eu acho que vale a pena redar, inclusive, porque esse tema que a gente vai discutir hoje é um baita de um tema, né, para um grupo de estudos, né, sobre resíduos e descarte, e, enfim. Acho que o Pedro pode dar um bom pontapé aí para a gente pensar e ter um caminho possível. Maravilha. Bom, então terminamos os nossos informes e para finalizar o admin, temos o N de Next, que é o próximo encontro, que será no dia 18/10. Temos a confirmação aí da participação da Ana Sester, que muito provavelmente o assunto será comunicação e marketing digital, né? E como que a gente pode se apropriar disso com iniciativas como a da Go. Bom, então todo encontro, toda mexerica, a gente pede para todo mundo que puder abrir a câmera, para a gente poder fazer um printzinho e colocar lá na nossa ata, colocar nos nossos registros. Vou fazer. Um, dois e. Mais um. E Mais mais uma. um. E mais um. E aí eu vou conferir se saiu, porque de vez em quando eu não faço. Pronto. Saíram sim. Obrigada, Show. gente. Valeu, gente. Obrigado por terem colaborado. E aí eu passo, então, a palavra para o Pedro Ponta, que vai trazer para a gente hoje aí o papo sobre gestão e reuso de resíduos. O lixo não existe. Pedro, está contigo. Fica à vontade. Legal, gente. Antes de mais nada, algumas correções. Eu não sou especialista de nada. Eu já havia comentado isso. Não sou daqueles assim que não que eu não acredite nos especialistas. Sim, é importante e tem gente que se especializa porque naturalmente vai acontecendo na vida. O que eu quero dizer é que a minha formação ela não está dentro da área de sustentabilidade. Eu sou sociólogo de movimentos sociais e o meu envolvimento com resíduos na verdade, começou antes disso ainda. É uma reflexão que eu gosto de trazer, porque eu tenho impressão, eu estou num momento assim que eu não sei se a gente já nasce com essa preocupação, as pessoas que se interessam por isso, ou em que determinado momento a pessoa observou isso e se incomodou, porque na verdade é um grande incômodo o que acontece com o resíduo, com os resíduos, com a geração
e particularmente o descarte, né? Eu acho que foi aí que a minha pegada, aí eu me aproximei disso. Então, explicando um pouquinho da minha história, eu comecei a estudar engenharia civil numa época lá bem jovenzinho e comecei a me incomodar. Já trabalhei na área, ou seja, eu desisti desse curso no terceiro ano. Eu falei, eu não é minha praia, não é isso aqui, porque é uma derrubada de florestas. Eu questionava o porquê de uma estrada, o porquê de um acesso, ter que desmatar tanto. Enfim, coisas que a gente vê hoje, depois de tanto tempo, construções, como, por exemplo, dessa BR aqui que vai para o Paraná, enfim, os túneis que são possíveis passíveis de construção, preservação dos animais, da circulação, enfim, e da preservação da mata e tudo mais. Esse incômodo meu começou lá atrás, mas eu já separava resíduos em casa, sabe? Eu fui morar sozinho muito cedo e eu não tinha onde descartar. Aí eu passei para a área de humanas, eu fui estudar ciências sociais, mas com a pegada dos movimentos sociais propriamente. Foi aí que eu conheci os catadores aqui da Baixada do Glicério, que é uma situação muito de desorganização propriamente, né? Uma vulnerabilidade, enfim, o catador vem junto com aquela pessoa em situação de rua, vem junto com uma série de históricos aí, e as pessoas coletam resíduos, né? Acabam tirando o feijão dali, a cachaça ou a pedra, seja lá o que for, né? Para fumar. O que acontece é que os resíduos estão todos mal descartados, todos pelas ruas, todos sem separação, todos sem destinação, e vai gerando um envolvimento com isso, e aquilo que vale mais, aquilo que vale um pouco mais, enfim. Então, a minha relação começou a se dar num tempo que a gente não falava em coleta seletiva, não ouvia falar, a gente ouvia falar muito os primeiros indícios vêm lá dos anos 60, 70 nos Estados Unidos, né? Os primeiros grupos que já, na origem da geração maior de resíduos do planeta, né? Que é esse país, que imprimiu esse plástico para a humanidade, imprimiu esse formato, imprimiu esse modelo de embalagem, algumas pessoas já começaram a se preocupar lá atrás. Então, a gente ouvia falar de reciclagem, né? Mas a gente nunca ouviu falar por que fazer, como fazer ou com quem fazer. Então, a gente fala muito eu penso muito na falta de comunicação, de comunicabilidade de nós que nos preocupamos com resíduos, como é que a gente chega nas pessoas, como é que sensibilizamos as pessoas, porque é incrível como as pessoas tratam desse assunto e não operam esse assunto, não operam a gestão do seu próprio resíduo. Ou seja, nós somos responsáveis por 1 quilo de resíduos por dia, atualmente. Numa melhora da economia, a gente chega a 1,5 kg. Determinados territórios do planeta consomem 2 a 2,5. E é claro que em países com maior dificuldade financeira, gera-se menos de 1 quilo. Mas tomando como base entre 1 quilo e 1,5 kg, que é a nossa praia aqui, quer dizer, literalmente a praia, principalmente o Oceano Pacífico, que tem ilhas gigantescas de resíduos lá flutuando, de plástico, se a gente começa a observar que 1,5 kg por dia, a cada meia-noite, eu tenho que me dar conta do que é que eu fiz com meu 1,5 kg de resíduos. É um pouco nessa linha. E vindo com essa preocupação lá atrás, eu separava meus resíduos e não havia onde descartá-los. Então, eu percebia que tinha um movimento de troca de resíduos, por exemplo, por um centro espírita que transformava em medicamentos para distribuir para a população carente. Então, vale dizer que a minha praia, gente, sempre foi urbanização de favela, programas de moradia de interesse social, só lugares de extrema vulnerabilidade, né? Então, eu comecei nos movimentos sociais na área de violência, cheguei a morar dentro de penitenciária de segurança máxima, implantando programas de profissionalização e de alfabetização.
Trabalhei bastante nessa área por 10 anos, na área de direitos de criança e adolescente. Então, fui atendendo os chamados e fui derivando para movimentos sociais. E um que ficou esse de moradia de interesse social, até hoje eu ainda atuo nisso, quando sou chamado, para desenvolver algumas ações de sustentabilidade e na auto-organização dessas famílias, ou seja, projetos de moradia que, via de regra, estão distantes do centro das cidades, eles ficam lá, é um bairro novo que se cria, e ali você já percebe que já começa a gerar o resíduo que essa população, pô, você tem lá 500, 1.000 famílias, é um bairro, né, cara? É muita gente, assim, sem nenhuma orientação, né? O programa investe nisso, de moradia, no entanto, ele não atende uma demanda que é mais imediata, porque o resíduo vai seguindo, né? Para onde vai as pessoas, os resíduos vão seguindo, os caminhões vão indo e vão inevitavelmente gerar áreas de contaminação próximas a esses empreendimentos. Então, esse meu envolvimento já vem lá de trás, sempre eu com essa preocupação, eu doava esses resíduos para entidades que trabalhavam com questões sociais, das quais eu fui conhecendo também no decorrer da existência, dos trabalhos, e, e fui conferindo para onde ia esse resíduo, do que ele se transformava. Então, assim, historicamente, o resíduo está... a Baixada do Glicério, em São Paulo, para quem não conhece, tem uma coisa que se comenta que parece que tem vocação para a questão dos resíduos, né? Na verdade, nada mais histórico, porque era uma área onde esses bandeirantes subiam aqui no Planalto aqui de São Paulo. Eu estou bem pertinho daqui, inclusive, no galpão da gente aqui, e eram mananciais de muita água e sombra, né? E onde essas primeiras permutas aí de espelhinho, né? Com os portugueses subindo a Serra do Mar e parando para descansar, para entrar nas suas bandeiras em rumo ao oeste, enfim, seguindo esse rio Tamanduateí e o Tietê, né? Entrando para dentro do estado de São Paulo e do país. Esse lugar, quer dizer, é incrível como até hoje ele mantém, desde a ocupação europeia, da invasão, diríamos, até hoje. Quer dizer, e até hoje você tem grupos desorganizados embaixo de viadutos, enfim, cooperativas de coleta seletiva sem nenhuma infraestrutura, sem nenhum atendimento técnico organizacional, enfim, sem métodos propriamente, né? Sem possibilidade de se organizar, enfim, para comercializar melhor esses resíduos. Então, acaba que não são cooperativas que ainda carecem de uma organização, de uma auto-organização. Então, a gente pensa, se os catadores, que é esses que lidam no cotidiano com os resíduos, eles estão aquém ainda das organizações importantes e necessárias, não que não tenhamos cooperativas super modernizadas, com equipamentos, etc. Isso tem, felizmente, mas é muito pouco. Na verdade, o que incomoda a gente muito é a deficiência, a carência, é a falta de dedicação dos poderes públicos para com o tema. Voltando na minha história, na medida em que eu fui avançando nesses projetos, nessas assessorias de trabalho social em áreas diversas, nós fomos procurados por um grupo de lideranças de catadores de São Paulo, que ouviram falar da gente, etc., que tinha uma pegada assim assado mais crítica e tal. Eles queriam que a gente assessorasse. Nós escrevemos um projeto e, infelizmente, ficamos lá em segundo lugar e não conseguimos implantar um programa de 1 ano com eles para essa auto-organização. Mas ficou a amizade. E eles continuaram me chamando, pô, mas vem aqui, olha isso aí. Na medida que eu comecei aí, você, de fato, você tem um choque da quantidade de resíduos e das condições em que a sociedade descarta sem o menor compromisso, sem a menor preocupação
do destino, do que vai acontecer com ele, enfim. É o tal de se livrar do BO, né? Você tem um evento, você tem uma empresa, gera resíduo para caramba todo dia, eu preciso me livrar do BO, quer dizer, eu preciso me livrar desse problema, né? Enfim, e foi aí que eu me deparei com a realidade, conhecendo outros grupos, outras unidades que careciam dessa organização, desse equipamento, desse material, e fundamentalmente de uma assessoria técnica, né? Para poder avançar, para poder agregar mais valor nos seus resíduos e aumentar a sua comercialização, aumentar o reaproveitamento desses resíduos. Enfim, eu fiquei extremamente incomodado e comecei a voluntariamente oferecer alguns apoios, juntando com artistas locais, juntando com a galera do grafite, sempre tentando dar destaque para isso. A gente viu o surgimento de alguns grupos nos últimos 10 anos, 15 anos, que foi bem bacana, né? Quer dizer, apesar que eu questiono muito, a gente fala em visibilidade do catador, né? Das pessoas que coletam resíduos na rua, assim, nas calçadas. E é uma quantidade de resíduo excessiva que ela não tem nenhum tratamento anterior, ou seja, no ato da geração, né? Quando eu abri uma latinha na pia de casa de molho de tomate, seja lá o que for, pode ser um vidro, pode ser um Tetra Pak, pode ser seja lá o que for, me parece que a preocupação não está ali. O descarte vai para um lixo comum, vai para um. Lixo eu não costumo usar, né? A gente usa resíduo, mas o que eu quis dizer é o coletor, né? Vai para um saco comum onde se mistura tudo e, lamentavelmente, isso vai para o aterro sanitário, né? E a gente que se preocupa com isso, a gente sabe que os aterros são bombas prestes a estourarem em não sei quanto tempo. Elas teve há 2 anos atrás, ou quase 3, aqui em Guarulhos, que estourou uma beira de um aterro sanitário, né? Então, você tem toda uma contaminação na região, toda uma infiltração de solo, blá, 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 blá. Esses aterros sanitários são bombas que foram criadas de uma maneira absolutamente irresponsável pelos poderes públicos e pelo empresariado, na verdade, a gente está jogando tudo lá. Quando você joga lá vidro, eu não vejo muito risco. Mas quando eu jogo plástico, quando eu jogo o resto de tinta, quando eu jogo tecido, quando eu jogo um copo quebrado, quando eu jogo papel, eu tenho, e sem contar com os orgânicos todos, né, que são derivados da cozinha, enfim, não só, mas eu tenho bombas ali que estão. Tanto é que eles têm esses drenos, né, os aterros têm esses drenos constantes para poder queimar esse gás. Então, é um gás que é utilizado para essa ou aquela experiência ou atividade, mas que, na verdade, a gente tem outras formas de conseguir energia que não necessariamente reutilizando desses aterros sanitários. Enfim, tem bastante coisa histórica aí para situar, que a gente vive um momento bem complexo. Eu estou, sei lá, acho que fazendo uns recortes para chegar mais nessa contemporaneidade aqui, onde a gente ouve já falar bastante de sustentabilidade, mas o que eu queria colocar para o grupo é que, para mim, eu tenho uma preocupação assim que não está claro, não caiu a ficha o que é sustentabilidade, né? O que é sustentabilidade propriamente de uma determinada ação? Quer dizer, o quanto que eu uso de energia, o que eu reaproveito disso, o que eu descarto disso, quais são os comprometimentos que posso ter, como que eu faço para reduzir, né? Eu vou reduzindo danos até minimizar. As pessoas em situação, por exemplo, de vulnerabilidade, tem grupos que trabalham com redução de danos, você não trabalha com internação das pessoas, né? Compulsória das pessoas, a gente não acredita nisso, que é uma ideia que vem se plantando na sociedade, quer dizer, o que é o fluxo das cracolândias, né? Cracolândia não existe propriamente, são universos de consumo de droga, enfim, mas ali as pessoas todas lidam com resíduos, todas aquelas pessoas dependentes químicas lidam com resíduos. Então, assim, como é que é essa relação? Né? A relação do descarte desse resíduo
até a viagem que ele faz por uma calçada, eventualmente por uma bolsa de alguém e assim por diante. Ou, em última hipótese, ele vai lá para o aterro sanitário, porque vai chegar uma hora que o caminhão vai passar, coletar tudo, juntar e jogar para dentro, e esse caminhão vai direto para um aterro sanitário. Não importa o que foi misturado lá, se foi comida junto com madeira, junto com ferro, junto com, enfim, metais, mas particularmente muito plástico. O problema é o plástico. Então, meio que assim, dando um panorama desse meu incômodo, eu passei a ficar assustado com tudo aquilo e comecei a trabalhar algumas ideias com um desses grupos de coleta seletiva, não feito por carroças, né? Quero deixar claro aqui que eu sou absolutamente contrário às carroças. A tração humana é um negócio inaceitável, né? São várias doenças que essas pessoas desenvolvem, são muitas hérnias, 3, 4, 5, 6, 8 hérnias. Pessoas que têm as plantas dos pés e das mãos, os braços, as articulações todos comprometidos, pessoas com 50 anos que já têm um aspecto de 80, de enfim, é muito sofrido tudo isso, né? É muito complexo. Essas pessoas que trabalham com resíduos propriamente, que fazem disso o ganha-pão, elas têm bastante dificuldade. Então, eu comecei a desenvolver algumas ações, primeiro, tirando a carroça, tirando a ideia de carroça, plantando a ideia da necessidade deles terem veículos a motor, deles tirarem a habilitação, deles aprenderem a ler e escrever, a alfabetização dentro desses universos, enfim. São propostas que até hoje eu vejo que os poderes públicos não encampam. E a gente tem interlocução, já teve, com o passar dos anos, com muitas prefeituras, e que, lamentavelmente, a prefeitura não se dá a obrigação que a PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevê, que é a contratação da mão de obra de catadores, pagar lá um salário mínimo, o resto ele faz por conta dele. Quer dizer, ele vai aprender a agregar valor, ele vai aprender, através de assessorias, ele aprende uma série de outras coisas e começa a profissionalizar esse serviço. E começa, naturalmente, a tirar das calçadas essa quantidade de resíduos que vão indiscriminadamente para os mais diversos pontos, né? Antes de ir para o aterro sanitário. Em última hipótese, ele vai acabar indo para lá. Então, quer dizer, mas tem muita contaminação no meio desse caminho. Portanto, o meu envolvimento foi nesse sentido, trabalhando com alguns desses grupos. Eu identifiquei que faltavam ações, por exemplo, em eventos, né? A gente está em São Paulo, quer dizer, é um número de eventos incrível, né? Antes da pandemia era assustador. A gente tinha um grupo, o nosso coletivo tinha bastante gente, a gente operava em feiras, em essas feiras gastronômicas, né? O que é separar esses food trucks? Tinha uma lei aqui que permitia em São Paulo, até alguns poucos anos atrás, que se permitiam essas feiras. Então, nós implantamos, por exemplo, uma triagem in loco, quer dizer, uma pré-triagem de tudo, né? Então, quando eu penso em um evento, a gente quer que as pessoas pensem numa pré-triagem, o que elas começam a fazer no momento em que elas começam a gerar, abrir garrafas, no evento, enfim. Você tem tudo, você tem alimentação, bebida, enfim, tem geração de muito papel, tem hoje em dia é um pouco menos, mas ainda é grande, né? Os mecanismos de folder, de tudo, né? De como é aquela coisa. Eu não tenho cartão, por exemplo, então é uma opção que você faz. Ah, você tem cartãozinho? Eu falo, não, eu não tenho cartão. Eu preciso de madeira para fazer cartão. Eu tenho um carimbo aqui, ó. Você me dá aí uma folha aí que eu carimbo aqui, meu telefone, está tudo bem. Ou seja, a gente começa a se preocupar com que gestos eu posso incorporar para poder colaborar nesse processo todo. Fazendo essas coisas que ninguém fazia na cidade, que é, por exemplo, triar resíduos contaminados por alimentos em plena feira gastronômica, e a gente tendo lá uma bancada, quer dizer, é uma forma de educar, é uma forma de mostrar como se deve separar, é um procedimento muito simples, né?
é uma ação, uma atitude mesmo sua, simples, que ajuda muito, porque se a gente observar tudo que é reciclável num saco de lixo, vai dar 90%. Inevitavelmente, você vai ter aí de 80% a 90% de coisas recicláveis que poderiam ter sido retiradas, ou melhor, não terem sido depositadas ali, e esperar secar em cima da pia. Basta secar, basta escoar o que você tem dentro de uma embalagem e deixá-la secar sem a tampinha e depois dar o destino correto, enfim, para todos esses resíduos. Então, a gente foi experimentando isso, a gente vem nessa luta. Hoje, a gente vai agregando também, né, no caminho. Eu fiz bastante coleta seletiva, ainda faço até hoje. O Infinito Circular é um coletivo que procura operar com alguns parceiros, né? A gente não vai muito, não temos nas redes sociais nenhuma preocupação de ficar divulgando, porque eu ainda estou tentando identificar quais são os mecanismos de educação ambiental que a gente já tentou e não consegue sensibilizar os grupos, tá? Eu quero expor essa dificuldade minha, porque realmente eu fico impressionado. A gente já tentou várias técnicas, né? Você tem inúmeras possibilidades de passar vídeos, de passar fotos, de mostrar, de fazer demonstrações de como fazer a separação seletiva dentro de casa, dentro do trabalho, né? No ambiente de estudo, enfim. Você vai fazendo isso, cara, e vários métodos, inclusive do gesto mesmo, propriamente, que é um que eu acredito muito, sabe? Eu fiz uma experiência numa praia, eu cheguei bem cedo, fiquei lendo o jornal e observando. A maré, quando desce, né? Então, você tem bem pouquinha gente às 9 da manhã e ao meio-dia você tem uma praia cheia, né? E já gerando resíduo. E o resíduo que a maré trouxe para a praia faz aquela faixa de contaminação na areia. Acho que todo mundo já deve ter visto isso, ao menos alguém que já frequentou o litoral, enfim. E acho que não deve ser diferente, porque os mares estão absolutamente contaminados e poluídos por resíduos, né? Todos os mares, né? Todos os quadrantes do planeta. Então, assim, ele vem com a maré. E depois que a maré desce, naquele momento, é curioso de ver, é horrível, né? Além de ser feio aquilo, mas eu começo a fazer, eu vou lá mesmo naquele lixo, pego um saco e começo a botar as coisas dentro. E é curioso como vem as crianças e alguns idosos que juntam e a gente acaba 1 quilômetro de praia limpando numa tranquilidade, super tranquilidade. Então, assim, em pouco tempo, né? E dando destino para aquilo. A gente leva para um veículo e vai dar o destino correto para todos esses resíduos, na ideia de reaproveitá-los, obviamente. Então, assim, a deficiência nossa de educação ambiental é grande nos mecanismos de sensibilização. Tá? Eu estou falando no espectro das empresas, onde eu atuei bastante, escolas, propriamente, até de padrão, escolas particulares, privadas, e de um padrão que ensinam em 2, 3 línguas, enfim. Ainda assim, a gente sente bastante dificuldade, que é fazer lá seminários, fazer palestras, fazer atividades de reaproveitamento de resíduos, criatividade, com papelão, com madeira, com outras coisas, com PET propriamente, enfim. Então, o desafio está posto, eu continuo, nós continuamos, os grupos que se aproximam aqui, nós continuamos com essas preocupações e de como difundir um pouco mais isso, né? E aí eu cheguei, você vai tendo contato com outros grupos. Hoje nós temos aqui o coletivo Infinito Circular, tem o Sucata Quântica, tem o pessoal que a gente já começa a operar numa ideia de caçamba. Ou seja, a gente está passando na rua e vê que numa caçamba tem absolutamente uma porção de materiais reaproveitáveis, matérias-primas, de resíduos que o que a gente tem aqui, tudo é coletado. Então, assim, a gente não compra um prego,
por incrível que pareça. A gente está desmontando uma estrutura de um prédio, por exemplo, que vem madeiras que estavam lá há 60 anos, cheia de pregos, a gente reaproveita os pregos de 60 anos atrás e essas madeiras vão virar móveis, mobílias, enfim. Então, é muito curioso aonde que a gente, como é que a gente vai avançar nessa questão de sensibilizar a sociedade no sentido de começar mesmo um programa de coleta seletiva. A gente já fez em edifícios de moradia, é muita coisa, gente, é muita coisa. E o perfil desses moradores, pelo resíduo, você conhece o perfil de cada grupo desse, né? Então, os desafios estão postos, que é a questão da educação ambiental. Então, em termos de educação ambiental, a gente tem que avançar muito ainda. E, e hoje a gente vem, por exemplo, ampliar dessa preocupação nas grandes mídias, mas é o greenwashing, né? Para quem não conhece, a mentira verde, ela é muito presente, lamentavelmente. A gente pode aqui ficar enumerando várias empresas que divulgam ações e projetos de recuperação e de preservação, mas no cotidiano delas é a Coca-Cola, é a maior poluidora do mundo, é a Braskem, que está destruindo Maceió, 2 bairros totalmente no fracking já, as pessoas perderam suas casas, perderam tudo, absolutamente tudo, e a Braskem monta um stand lá na The Town, como é que é esse show que teve agora? Monta um stand maravilhoso dizendo sobre a sustentabilidade, divulgando ações, sabe? Assim, gente, a gente vive um período que é muito incongruente, cara, assim, é um pouco desesperador no meu caso, porque com políticas públicas eu sempre estive envolvido e eu vejo o quanto da hipocrisia das empresas e dos governos, elas estão ampliando, ou seja, as pessoas estão perdendo a vergonha do descaramento do greenwashing, né? Então, desculpem até um pouco pesado isso, pode parecer não tão construtivo, mas não é essa a intenção é alertar mesmo, porque a gente perde a mão da situação facilmente na questão dos resíduos, porque é muito fácil aquela máxima antiga, vamos empurrar para baixo do tapete porque vem visita, né? Literalmente a gente está levantando a crosta terrestre, empurrando para baixo dessa crosta, desse tapetão que é do planeta e fechando. O que vai acontecer depois? A gente sabe que são superbactérias, a gente sabe que vai haver a contaminação de todos os lençóis freáticos, do entorno, blá, 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 blá. Então, assim, desculpe, blá, 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 não, para quem conhece, né? Pode ter gente aqui que não está habituado com o tema, eu peço desculpas, mas, assim, que é inevitável. A tragédia caminho, Bom, propriamente, para nós, vocês têm uma ideia, começou com 3 R's, né? Depois passou para 5 R's. Quem acompanhou aí, bom, tem inúmeros espaços onde 7 R's, 11 R's, quer dizer, as pessoas estão estudando o tema e aumentando o número de R's, quer dizer, que é o repense, recuse embalagens, recicle. Na verdade, a reciclagem é o último estágio disso, tá? É o último estágio, porque nós temos que tentar reaproveitar o resíduo nas condições que ele oferece, de qualquer maneira. É claro que se você falar, pô, mas o que eu faço com garrafa PET de água que eu bebi? É evidente, não tem jeito, essa tem que ser reciclada. Mas ainda gasta-se muita água boa, muita água potável para fazer reciclagem, enfim. Então, a gente precisa abrir os olhos e a mente para essas outras possibilidades, que é ampliar as ações de reutilização, de reaproveitamento. Tá? E tudo de fato tem. O que você precisa é de uma segregação. E, é claro, os prédios, as residências, as empresas, as escolas, seja lá o que for, as organizações,
não terem espaço, ok, o que elas precisam é fazer uma gestão interna e destinarem para grupos que vão fazer daquilo novas matérias-primas. Então, a ideia é basicamente essa. O que eu queria também é deixar aberto para vocês irem me interpelando, porque eu vou falar de histórias aqui, dá para falar bastante, mas assim, desde a PNRS, né, de 2010 para cá, pô, a gente já tem 13 anos. É uma lei bem interessante, ela formula muitas ações de prevenção, de preservação, de reaproveitamento, de remuneração de pessoas em vulnerabilidade que podem se profissionalizar, etc, etc. Mas, assim, ela está sendo mais utilizada agora para os mecanismos, depois desse governo que houve de destruição, de desmatamento, de tudo isso, na carona, né, esses jabutis que eles falam nas leis, eles vêm trazendo a ideia de incineradores de resíduos para São Paulo, que é uma prática que na Europa já foi constatada, na própria Alemanha, o colega está lá, a Alemanha tem toda essa estrutura, né? Tem as empresas que já fazem isso, enfim, mas eles abriram mão já desses incineradores, porque é óbvio, o custo de tratar um câncer ainda é maior do que tratar do resíduo, né? Então, veja, quer dizer, ainda não, é bem maior. Então, na verdade, a preocupação é meramente econômica, não é ambiental. E essas unidades de incineração, elas vieram no bojo de negociações que tem a ver com a privatização da água aqui no estado de São Paulo, que deve ocorrer em muito breve. Enfim, já ocorreu no Rio de Janeiro, né? A gente já tem problemas com resíduos no Rio de Janeiro por conta disso. Então, veja, a indústria, né? As empresas, elas importam esses incineradores agora como com uma ideia de que eles vão gerar energia. O que precisa ficar claro para a gente é que, para você gerar 1 megawatt de energia, você queima 1 megawatt de resíduos. Você tem um forno que tem que trabalhar numa temperatura durante muitos anos. Enfim, acho que tá rolando umas perguntas. O que se faz com a Pedro, sobra do que... você quer, Paulo, você quer fazer uma etapa de resposta de perguntas? Tem 3 perguntas no chat já. Como é que você prefere? Então, vamos fazendo isso, porque eu queria dar um panorama. Então, assim, eu só queria deixar claro assim, o meu envolvimento com resíduos foi um impacto mesmo da irresponsabilidade que a gente tem num grande centro. Claro, eu posso falar daqui de São Paulo, onde eu vivo, mas eu já conheço inúmeras cidades, muitos estados, já fui para tudo que é canto aqui no país, o problema é muito semelhante, não é diferente. A geração de resíduos é o plástico mesmo, que veio para ficar, que se derivou em múltiplas formas e consistências, enfim. Então, a gente pode entrar nessas questões do chat e vamos tentando. Só queria lembrar uma coisa, acho que a Júlia falou que ela estava engolida pelo tema. Júlia, eu estou mais preocupado em que nós estamos sendo engolidos por resíduos. E a minha preocupação, usando um pouco, metaforizando um pouco a tua fala, desculpa, até para brincar um pouco com isso, a gente está sendo engolido por resíduo, né? De fato, os resíduos vão engolindo a gente, né? Então, eu queria dar esse pontapé, vamos dar sequência nas questões aí, que eu acho que pode esclarecer outras coisas. Legal. Então, a primeira pergunta é da Débora. Ela traz a seguinte pergunta: a Baixada do Glicério está se organizando? Tenho a impressão que havia organização, mas que também tenho a impressão que ela foi perdida. Você quer ir respondendo uma a uma? Pode ser. Ela não está se organizando. A Baixada do Glicério tem um olhar das universidades, tem um olhar de grupos, de empresários, novos empresários que vieram na área dos resíduos, que montam empresas de coleta e que eu não vejo exatamente uma preocupação em... Veja, a triagem de resíduo, cara, é o detalhe da história, né? A triagem de cada pecinha que eu vou levar para não sei para onde, né? A gente não tem,
eu não estou vendo isso. Então, assim, respondendo essa questão objetivamente, não está se organizando. Eu estou ouvindo já um comentário de que eles vão perder os espaços das cooperativas. Eu, durante 4 anos, pertencia a uma delas, lá da Baixada do Glicério. Eu estive dentro, né, de dentro dela para vivenciar propriamente, numa tentativa de ajudar na auto-organização, na autogestão das ações, mas infelizmente existe muita resistência, né? Os grupos políticos, então não tem interesse em que a coisa avance, existe uma resistência, portanto eu tive que me afastar. Eu vejo o Glicério hoje que não é uma área que está se organizando e, pelo visto, com essa gestão agora, a tendência é eles perderem o espaço também. E vão acabar sendo anexados em outras cooperativas com uma estrutura um pouco melhor, muito provavelmente. Beleza. Tem uma outra pergunta do Chico. A coleta seletiva da Prefeitura de São Paulo funciona? Eles não separam vidro, metal, plástico, etc., né? Funciona ainda assim? Olha, então, é bem questionável, porque a coleta seletiva deveria ser feita por caminhões gaiola, para tentar explicar. São essas carrocerias que é tipo de essas tramas de perfil de metal, que a galera vai jogando lá dentro os coletores, né, esses sacos, porque se eu jogo naquele caminhão lá, que é uma betoneira, aquela coisa que prensa todo o resíduo, inevitavelmente uma garrafa de vidro que está passando por aquela compressão interna, ela vai estilhaçar. E, ao mesmo tempo, se tiver alguma coisa contaminada no meio daquele resíduo, vai contaminar os outros resíduos, portanto, vai inviabilizar o reaproveitamento daqueles resíduos. Então, assim, a coleta da prefeitura funciona? Sim, funciona. No bairro que eu moro, que é bem distante daqui, que é a zona norte da cidade, tem lá uma vez por semana, né? Mas o equipamento é inadequado. A gente ouve relatos, já desde que a gente vem fazer um monitoramento, a gente sabe que muita coisa daquilo já foi para aterro sanitário, ou seja, cumpre-se a coleta seletiva, mostra para a sociedade o caminhão pintadinho de verde-limão, blá, 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 e está enterrando tudo junto com outros contaminados. Então, assim, ela funciona de uma forma precária, vamos dizer, né? De uma forma precária, porque ela não atende a todas as necessidades que temos para poder cuidar desses resíduos. Joia. De como Agora, cuidar deles, né? De como cuidar. Desculpa. imagina. Temos também uma pergunta da Lúcia. Mas o que se faz com a sobra do que foi incinerado, no teu comentário sobre as incineradoras, né? Que eles estão chamando hoje de URI, né? Unidade de Recuperação Energética. Então, isso é... Nossa, gente, é assim, porque a dioxina, o furano que é expelido pelas chaminés, elas são altamente contaminantes e elas pesam na atmosfera. A gente, por exemplo, São Paulo tem uma atmosfera de metais pesados. Todo mundo que vem de outro país, vem de outro lugar, já sente as mucosas irritando, né? Poxa, mas eu cheguei aqui, já estou com rinite, estou com não sei o quê. Naturalmente, porque a gente tem uma atmosfera repleta de metais pesados. No entorno dessas unidades, que eles dizem recuperação de energia, na verdade, existem os filtros, eles não dão conta de filtrar as nanopartículas que vão para a atmosfera e que são metais pesados e que são terrivelmente cancerígenos, né? Isso mais do que comprovado. E aí, essa cinza que é gerada nesses fornos, ela vai necessariamente ter que ser depositada, sei lá, imaginemos cavar um buraco e botar nesse buraco como chama esse negócio de guardar dinheiro, uma caixa de chumbo, né? Imensa. Você tem que ir colocando essas cinzas lá, ela tem que
está hermeticamente fechado, sem nenhum contato de manuseio, manipulação, etc. e tal. E isso é muito difícil, gente. É muito difícil ter o controle disso, né? Como se a gente está criando um outro problema, que é uma cinza altamente tóxica, que tem que ter um manejo hiper cuidadoso e que a gente sabe que nessas unidades, não estou dizendo em termos de Brasil, estou dizendo nos outros países que já desenvolveram essas ações e que não deu certo, que não rolou, e que eles já perceberam que o prejuízo é muito maior em termos de saúde pública. Percebi que tem Vê várias que a outras gente, perguntas. quando fala de resíduo, quando... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Perdão, deu uma cortada, Pedro, desculpa. Não, o meu sinal está cortando, não? Ele cortou e foi, já melhorou. Já. Tá bom, tá lá. Vamos lá. Tem algumas outras perguntas da Júlia. Júlia, você quer abrir seu microfone e trazer ela? Porque são muitas, então de repente você consegue trazer de uma forma mais sintetizada. Na verdade, essas perguntas não são minhas, essas perguntas Uhum. são de várias pessoas que, antes do Uhum. nosso bate-papo, eu até mandei elas para o Pedro, coloquei elas aqui para relembrar. Então, nem acho que, enfim, vou ler aqui que apareceu. Aí, Pedro, se você quiser responder uma por uma, você me Ah, para, tá bom? sim, eu anotei aqui, pode falar. Então, existem embalagens plásticas que são mais recicláveis do que outras? Quais são os tipos de plástico que existem? Quer que eu siga ou Então, você quer fazer uma de cada vez? você pode seguir. Que tipo de infraestrutura precisamos planejar na loja para implementar uma logística de destinação adequada dos resíduos? Né? E aí falando da Uhum, loja da Gomo mesmo, né? Então pensando que a gente sim. inevitavelmente vai ter um descarte de, sei lá, orgânicos, por exemplo, né, que estraguem, ou até de, enfim, algumas embalagens, apesar da gente querer ter o menos possível, né, de embalagens lá. Então, como nos planejar para, né, ter uma estrutura adequada para destinar essas coisas? A terceira pergunta: quais são as certificações que empresas coletoras de resíduos fornecem para que possamos não só ter certeza da destinação, mas uma comprovação para apresentar para clientes e parceiros? Então, se relaciona um pouco com aquela pergunta da coleta seletiva da prefeitura, né? Então, não basta a gente saber que vem um caminhão, ainda que seja o caminhão adequado, né? Pegar as coisas, mas como ter certeza de que isso está sendo destinado para um lugar adequado? Quais as diferenças das embalagens de alumínio, de plástico, vidro, né? Então tem aqueles lixos de cores diferentes. E Tetra Pak na realidade da nossa cidade. E ainda essa mesma pergunta, mas é a última parte, se você conhece iniciativas no Brasil, pelo menos de porte médio, que sejam de fato plástico zero ou estejam se empenhando para zerar seu consumo de plástico. Uhum. Bom, embalagens, plásticos é impossível, eu não tenho conhecimento suficiente para a quantidade de tipologias de plástico, porque é uma derivação impressionante, assim, é muito tipo de plástico. Claro, tem o polipropileno, vamos dizer, aqueles mais resistentes, um pouco mais grossos, eles acabam tendo uma oportunidade de serem reciclados por mais vezes, né? Reaproveitados em novas oportunidades. E tem algum plástico que é, é poliestileno, por exemplo, o tal do PS. O problema é que essas tipologias, na verdade, elas não encontram eco muito no viabilidade econômica que eles chamam, né? De quem coleta, de uma cooperativa ou de uma associação que vai comercializar esse material. Tem muitos plásticos que não têm nenhum valor que dá para agregar, então acaba que muitas vezes vira rejeito numa cooperativa. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, assim, então tem tipos de plástico que passam por mais vezes por reciclagem, sim, e outros nem tanto, mas é uma infinidade de tipologias, muita tipologia, sim.
eu fui no Sindicato dos Químicos certa vez, só para exemplificar. Fui fazer lá um curso para tentar entender um pouquinho quimicamente, etc. e tal, e lá veio uma ideia de fazer sabão com óleo de cozinha usado, tá? Só vou dar um exemplo. Quando a gente usa a soda cáustica nesse óleo de cozinha já usado, que passou por uma temperatura super alta, etc. e tal, porque ele foi fritura, né? As moléculas dele se alteram, enfim, ele acaba virando um sabão mais poluente quando você usa. Fica bom até, a qualidade do sabão fica ótima, mas ele acaba sendo mais poluente. Então, veja, é incrível, dentro do Sindicato dos Químicos havia essa indicação. Eu falei, não, mas peraí, eu pensei que eu estava no lugar certo, né? Eu estou falando isso porque assim, a gente fica assustado com a quantidade de coisas que você vai descobrindo e como ainda que as instituições reforçam ações de usos incorretos desses resíduos, né? A logística na loja. Eu acho que, cara, assim, eu até cheguei nesse grupo de vocês por intermédio de um trabalho que eu faço apoiando o movimento lá da Rama, né? Que é um movimento que interessa muito, de agroecologia, não sei o que e tal, e vou naqueles institutos que fazem a revenda, né? Dos produtos, enfim, das produções agrícolas. E eu vejo que não tem. Eu sinto falta nesses institutos de uma área, cara, um display, alguma coisa, não sei, um container, um coletor, alguma coisa assim, que além de orientar as pessoas que frequentam, ela pode levar a sacolinha dela para fazer a compra e não gerar uma sacola lá, né? A gente está falando de alimento orgânico, por exemplo, que vem tudo em saco plástico. Eu acho que a gente tem que começar a se preocupar com isso, sabe? Tirar o plástico. Porque, de fato, o maior inimigo de todos é o plástico. Definitivamente, dos resíduos todos, é ele que a gente precisa ter um cuidado triplicado com isso. Então, a logística na loja talvez é uma questão espacial mesmo, de segregação, mas de orientação, de disponibilização de alternativas de embalagens, né? Eu posso, sei lá, eu vou pegar aqui, eu posso oferecer uma garrafinha de vidro e uma garrafinha de plástico. Então, eu ofereço garrafa de plástico por quê? Porque ela está em abundância no meu entorno. Então, eu preciso preservar as de vidro também para poder fazer elas circularem, para fazer com que elas cumpram o papel delas de levar lá o líquido para um outro local. O que acontece com montar uma logística dessa na loja vai requerer, no mínimo, uma abordagem de tudo que a loja opera. Por exemplo, quando vocês falaram de orgânicos, né? Tem grupos hoje para compostagem que fazem essas coletas já dos orgânicos. Ele deixa lá o carrinho na loja, no caso. Eu acho que é bem provável que vocês tenham isso, vocês vão ter isso, né? Mas tem, sei lá, tem, por exemplo, o Feira Livre aqui disponibilizava sacolas de papel para as pessoas pegarem e não levarem sacola de plástico para casa. Pegarem os produtos com sacola de papel. Então, o que a gente precisa é pegar a visão assim, falar, pô, cara, eu vou operar com vidro, com papel, com cartonado, com papelão. Por quê? Porque eu não quero plástico. Eu vou fazer de tudo para não usar o plástico. Agora, cara, alguém falou aqui você falou do plástico, teve uma pergunta. Bom, mas enfim, eu tenho que pegar essa visão do que eu preciso começar a operar. Eu acho que aí o grupo de vocês já tem que ter essa preocupação de evitar ao máximo. O plástico zero, né? Perguntaram se tem alguma iniciativa de plástico zero. Tem um grupo, inclusive a Camila, que é uma amiga aqui, que desenvolve um grupo de pesquisa de alternativas plásticas para embalagem de alimentos, né? Que mantenha a umidade no ponto ideal, não sei o que e tal. Mas agora a gente tem denúncias de que esses plásticos alternativos que se decompõem não são exatamente isso, sabe? É uma luta de descobertas
de pesquisa e de interlocução mesmo com fabricantes e tal. Agora, ações de plástico zero é possível? Elas são possíveis, sim. Desde que você controle todo o plástico que você gere na tua atividade e segregue ele e dê o destino correto para ele. Então, vale a pena a gente até lembrar. Isso aqui é PET, uma garrafinha de PET, né? Mas essa garrafinha de água que todo mundo utiliza, a gente tem essa tampinha, que é um PP, que é um tipo de plástico. A garrafa é outro tipo de plástico. E esse rótulo é outro tipo, gente. Então, numa garrafinha de água, você tem 3 tipologias, só para a gente ter uma ideia. Imagina nos perfumes, imagina na camiseta, que vem não sei o quê, vem um saquinho, né? Sabe aquela coisa de rejeitar? Fala, não, pedir para a loja, falar, não, chega de embalagem, cara, não precisa embrulhar mais nada, não, me dá só nessa caixinha de papelão aqui, que é beleza. A gente tem que educar também essa galera, não tem outro caminho para nós, né? E a gente vai observando eles. Enfim, aí, para outra questão das certificações. Existem certificações de destino. Assim, se você dá para um catador, por exemplo, na porta da tua residência, é legal saber dele aonde que ele vende o resíduo dele. Porque pode ser que algum resíduo ali que ele leve da tua casa vire rejeito e vá para o aterro. Por quê? Porque ele está lá vinculado a um ferro velho, sabe? Um cara que explora a força de trabalho, que empresta a carroça para ele coletar com tração humana durante o dia. Depois, a carroça nem é dele, na verdade, é do dono do ferro velho. Então, você tem um universo de pessoas explorando essa força de trabalho e acelerando o processo de contaminação, né? De solo, água e ar. Então, assim, existem certificações, mas dependendo da relação que a gente tenha com os resíduos e no descarte mais imediato, é legal a gente acompanhar, saber para quem, você leva lá em tal lugar? Tá bom, beleza, vou saber, me dá um endereço aí, qualquer dia eu passo lá para ver. E é legal dar uma passada mesmo para conferir. Agora, claro, a gente está falando uma dimensão micro. Na dimensão macro, as empresas elas têm as certificações, tem os MTRs da vida, as manifestações de transporte de resíduos. Hoje em dia, bom, crédito de carbono, né? Tem as compensações, o cara que devasta ali compensa plantando mais não sei quanto ali. Temos que pensar nessas possibilidades, mas existem certificações, sim. Outra... vocês falaram de diferença sei lá, eu vou exemplificar aqui, eu espero que dê para ver o que é o alumínio, né? Isso aqui é uma latinha de alumínio todo mundo sabe, é que tem mais valor agregado, por isso que a gente tem um nível alto Falhou aí? Caiu? Caiu? Vocês estão me ouvindo? Estamos te Tudo ouvindo bem, estamos perfeitamente. ouvindo. Sim. Tá. Então assim, o alumínio é só porque ele tem um valor e ele é facilmente encontrado. Você vai num seminário do sempre, do empresariado, você tem lá um diretor executivo manifestando que nós estamos junto com a Alemanha em potencial de recuperação de alumínio. Legal, tal, mas vejam, então nós criamos no Brasil uma condição de consciência a ponto de recuperar bastante o alumínio, mas não é por causa da miséria mesmo, por causa da fome. Né? É porque da latinha sai o prato de feijão ou a cachaça. Não importa. É de lá que sai, é da latinha que sai. E as pessoas rasgam os sacos porque as pessoas não separam dentro dos seus ambientes. No seu escritório, na sua residência, não separam as latinhas, deixam num saco e falam, tá aqui a latinha. Pega o saquinho e leva a latinha tudo embora já seca. Porque eu tenho que fazer isso aqui com ela. Eu faço isso aqui, eu esparjo as últimas gotas dela, deixo ela secar. No outro dia ela está sequinha, ela está pronta para ser reutilizada. Então, eu acho que a gente está assim, numa situação bem complexa, porque quando você tem os líderes falando que a gente recupera por consciência, a gente sabe que não. Nós precisamos mexer nesse universo, nessa seara aí.
Falando sobre diferenças de embalagem de alumínio, plástico, vidro, Tetra Pak. Gente, por exemplo, ó, isso aqui é um plástico. Você vê pela cor dele, âmbar, e ele é muito grosso, ele é hiper resistente. Sei lá, o shampoo vem nessas coisas, geralmente. Esse é um plástico que pode ser reaproveitado. Agora, precisava ser nessa concepção? Não. As indústrias, elas não estão se preocupando. Você tem a indústria de cosmético, por exemplo, que se preocupa em cremes veganos. Porra, maravilhoso, não os animais, somos absolutamente a favor. Mas eu não preciso de uma liga tão pesada para fazer a embalagem de um shampoo, percebe? Então, não tem essa preocupação da indústria em si. Eu não sei o que eu posso demonstrar como diferenças, né? A gente tem por exemplo, nessa garrafinha de vidro tem uma tampinha de metal, né? Usando como exemplo básico. Então, são duas tipologias diferentes. Pegando um pouco essa visão para ter um universo do que eu faço com os meus resíduos no dia a dia. Mas vamos lá, vamos seguindo. Acho que a gente já pode ir para um encaminhamento final pelo horário já, se você quiser fazer um apanhado geral, o que você considera que é importante trazer para a gente. Caras, assim, eu acho. Eu estou bastante preocupado porque eu percebo, alguns parceiros, a gente atua com interlocução constante e observando todo o treinamento que a gente dá para a equipe de limpeza, para, vamos dizer, cara, os gestores em geral, pessoal da limpeza, da cozinha, de não sei o quê, você tem lá uma organização, você tem 200, 300 pessoas trabalhando e você passa por um treinamento, você mostra, demonstra, tenta sensibilizar, faz aquela coisa que eu fico preocupado para caramba encontrar novos meios e mecanismos, mas assim, no dia a dia, o pessoal vai cedendo, sabe? Não é algo que consolida esse movimento de ter uma prática de pegar uma bituca de cigarro e arremessar no chão. Saca? Não é para arremessar no chão. Por quê? Porque aquele filtrinho lá, ele é hiperpoluente e ele vai parar no oceano mais próximo. Ponto final. No oceano. Então, quem já teve a oportunidade de ver as ilhas de plástico do Pacífico, veja, reveja, procure as fotos. É assustador? Sim, é assustador. Mais assustador é o que está embaixo. Então, é isso. Como construir uma nova cultura de destinação de resíduos? É exatamente isso que a gente está precisando urgentemente, essa nova cultura, porque simplesmente o poder público fala, eu vou te dar aqui um galpão, vocês se organizam e ponto final. Não, galera, não é isso mesmo, porque mesmo dentro dessas operações gigantescas de cooperativas e associações, eles acabam gerando muito rejeito, que é aquilo que se chama de rejeito, e vai para o aterro sanitário, e inevitavelmente vira a bomba que está à nossa espera aí mais para frente. 50 anos, 80, 60, 70, 20, todo esse desequilíbrio do aquecimento global que a gente está passando já nesses dias, já estamos passando, já há 5 anos para cá, as coisas estão adensando, as pessoas não no assunto, tá certo? Todo mundo fugiu. Então, assim, porque não vão mexer na economia. E não é, porque a economia a gente precisa se preocupar e se juntar, se dar mais os braços e as mãos, no sentido de falar, galera, é mutirão mesmo, vamos limpar esse mangue, mas vamos limpar a nossa loja. E vamos verificar tudo aquilo que a gente vai destinar de maneira correta. Então, assim, eu acho que a gente precisa disso mesmo, de novas possibilidades. Por exemplo, fuzinho de... nós já estamos terminando aqui. O que fazer com isso? Desmontar e recuperar o parafuso, ele é metal, essa carenagem aqui é de poliestileno, tudo bem e tal, mas tem um monte de pecinha, ela virou uma luminária.
Então, ela vira uma luminária, ela vira um objeto que ganha nova vida. Essa nova vida pode, pelo menos 20 anos. Ela vai iluminar o quarto de alguém, a mesa de alguém, de uma criança que adora, e as crianças já vêm com essa pegada também hoje em dia. É legal oferecer para eles essas alternativas do brinquedo de madeira, mas dos eletrônicos recuperados, como vocês estão vendo aí, ó. Tem uma infinidade de coisas que a gente recupera, né? Enfim, tudo aqui nesse galpão são coisas que vão virar novos produtos, que vão criar uma nova vida, e a gente ganha tempo com isso, tá certo? A gente vai, daqui 20 anos, eu tenho soluções melhores do que hoje. Seguramente, a gente acredita nisso. E a ciência está aí, tem essa sacada. Desculpa que eu vou me alongando, gente. Vocês podem me interferir aí, se quiserem encerrar. Ou eu acho que as considerações, eu convido todas e todos que quiserem vir conhecer o nosso galpão, quiserem trazer algum resíduo eletrônico, geralmente esses que são os mais complexos, puta, é um pedaço de fio. Então, tem tudo isso, né? É isso aqui, gente, né? É um novelo de lã que veio ontem numa coleta, sábado numa coleta, que assim, a pessoa não usou, tá tudo bem, porque aqui vai ser utilizado. Ele vai para costura. Nós temos máquinas de costura, a gente vai fazer uma infinidade de produtos com tecidos, né? A gente acabou de fazer um evento que gera perto de 10 toneladas de carpetes e lonas que vão para o aterro sanitário, que são altamente poluentes, e a gente está com elas segregadas todas aqui. Ou seja, elas vão virar novos produtos. Então, a nossa ideia é avançar nessa cadeia e criando novos produtos para ganhar tempo e solução, né? E soluções que venham com esse tempo. Pedro, você pode repetir o nome do seu coletivo? Do coletivo que você Infinito citou? Circular. Muito E estou em parceria aqui com o pessoal da Sucata Quântica também. Nós temos um outro grupo que é uma marceneira com um luthier, reaproveitando madeiras para instrumentos. A gente tem bastante instrumento que a gente recebe aqui quebrado. Agora a gente vai se especializar nessas coisas todas. Quer dizer, se especializar aspas, né? A gente vai dar conta de conduzir isso. E tem um outro artista aqui que é só de caçamba, né? Ou faz grafite, mas ele faz peças em madeira. Então, nós estamos aqui no El Galpón, que é no centro de São Paulo. O El Galpón vamos dizer, depois da pandemia, a gente se aproximou, porque vários de nós, a gente teve todos os nossos projetos abalados, né? Extintos quase, e a gente se juntou, acabamos vindo para um espaço maior para poder incrementar, e foi muito legal essa ação, um ajudando o outro, um coletivo ajudando o outro, para poder engatar aí uma outra pegada e ampliar o espectro de reaproveitamento do resíduo. Então, a gente chama de reuso criativo, mas ele é essencialmente fundamental, assim, é criar nova vida com a coisa, porque ele assim, não tem onde pôr fora, sabe? Essa coisa que vocês já viram pela internet. Não tem onde jogar fora, cara, do planeta. Se a gente não pegar essa máxima, essa visão, fica difícil para a gente. Beleza. O endereço da gente é aqui na Major Diogo, Rua Major Diogo, número 272, é bem pertinho do centro, é na Bela Vista, centro de São Paulo. E daqui a gente quer emanar um pouco mais disso. Fazemos oficinas com reaproveitamento de resíduos, com jovens, idosos, não importa, não tem faixa etária. Todo mundo curte, ama pra caramba, é muito legal o resultado disso. A gente acabou de conseguir pianos de doação da Escola de Música do Municipal, ou seja, a gente fez algumas oficinas lá no Municipal, né, para, enfim, inscritos e todos os trabalhadores de lá também, com objetos de cena que são históricos, enfim, a gente faz essas permutas, entendeu? Então, a gente recebe o teu resíduo, aquilo que você tiver alguma dúvida, quiser trazer para a gente aqui, não tem problema. Vocês têm do meu contato aí, a Júlia tem, disponibiliza super na boa. E com certeza eu me disponho a poder ir ajudar quando tiver a loja. Vamos olhar os espaços, vamos identificar possíveis ações de envolver, de fato,
essas pessoas que vão lá adquirir um alimento, sabe? Assim, não sei. A gente pode lidar bastante com com esse gesto. Vamos chamar de gesto, né? É o papelzinho de bala, é inevitável, cara. Você jogou no chão, ele vai para o oceano mesmo, não tem escapatória. Valeu, Pedro. Vou começar então aqui o nosso check-out. Vou pedir para todo mundo levantar a mãozinha também. É uma outro passo da nossa ferramenta da sociocracia para justamente trazer aí como que vocês saem após esse encontro, se tem eventualmente alguma sugestão de melhoria para essa nossa mexerica. E é isso. Pelo tempo também, para a gente não se alongar, vou pedir para que a gente tente sintetizar em uma frase, em um sentimento. E aí, dessa vez, eu vou chamar alguém para começar, que não fez o check-in, que é o Beto. Aí eu quero ouvir o Beto falar agora, com o check-out. Cheguei tarde, mas eu acho que eu cheguei a tempo de ouvir o Pedro falando. Aprendendo tanto, né? Ouvindo, reafirmando algumas posições que a gente vem escutando há tanto tempo, né? Esses alertas têm sido reiterados e a gente ignorando, né? Isso, eu acho que isso é o mais triste. A gente como civilização, né? Obrigado, Pedro. Eu passo. Eu não estou vendo aqui na mão aberta a Débora. Obrigado. Oi, Beto, obrigada. Então, eu saio insone, porque eu acho que é maravilhoso o trabalho do Pedro, é incrível, mas resolve só uma parte. Então, eu acho que a gente, enquanto pessoas, enquanto pertencentes a essa sociedade global, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, a gente precisa gerar menos, consumir de forma melhor, não é deixar de consumir, é consumir melhor para gerar menos, para dar tempo do Pedro fazer o que ele tem para fazer. Porque a gente gera tanto que o tempo dele é curto. E eu passo para a Júlia. E obrigada, Pedro. Obrigado, eu, Débora. Obrigada, Débora. Nossa, o Pedro estava preocupado com não ter uma apresentação, não fez a menor falta, apresentação nenhuma. Passou num pisco. É difícil, eu sou uma. Eu durmo cedo, eu fico com sono esse horário, cansada. Nem vi passar. Muito interessante. Eu não saio insone como a Débora, mas saio preocupadíssima também, como a Débora. E passo para Thaís. Eu saio nada por ter mais gente agora, acho um pouco mais ciente e com essa consciência de que a gente consegue se movimentar mais e agregar mais pessoas a se movimentarem também nesse sentido. Então, ainda assim, animado. Eu passo para Marília. Tá mutada, Marília. Pronto. Eu saio diferente de vocês, um pouco mais animada com o que o Pedro disse, que uma empresa plástico zero pode ser aquela que tem plástico no seu funcionamento, mas que destina corretamente esse plástico. Então, isso me dá uma esperança muito grande de que a gente possa ser uma empresa plástico zero muito antes do que eu imaginava, né? A gente, claro, pode sempre pedir para quem fornece não fornecer plástico, mas quando inevitável, a gente pode destinar corretamente esse plástico. Vale muito. Um clube de compras que sempre traz novidade para os pratos que eu cozinho. Ixi, está vazando algum som. E eu vou passar para o René. Então peraí, então eu saio animada. Eu acho que por um lado, sim, sempre que a gente fala de resíduo é uma desgraça. Eu acho que em vez de antropoceno, a gente deveria se chamar resíduo oceno, já que não vai ser lixo, né? Porque enquanto outras civilizações deixaram pirâmides, sejam as civilizações aqui americanas ou no Egito, a gente vai deixar montanhas e montanhas e montanhas de lixo, né? Enfim, então eu passo para o Chico.
Eu achei que ia ser o Renê, já tinha baixado a mão dele, tadinho. Bom, vamos falar então. É, eu saio com a impressão de que dá para fazer mais 3 mexericas sobre assuntos diferentes dentro de tudo, né? Hoje foi assim, parece que abriu a porta do lixão. Então veio tudo do aterro em cima. E aí eu fico com muita vontade de ver possíveis caminhos, com vontade de ficar menos preocupado e mais ocupado. Tipo, pequenas ações, coisas assim, já pensando. E é isso, vontade de fazer tipo uma só sobre plásticos, a gente discute a questão do plástico, só sobre separação, essas questões todas assim. Muito legal, Pedro, e muito obrigado pela disponibilidade. Passo para o Renê. Ah, saiu super grato, foi bem legal. Acho que é nesse clima meio de conversa, tipo, de desabafo, de conversar sobre, né, os problemas. Mas isso eu acho que é importante às vezes também para a gente entender como que a situação está se encaminhando e que como ela está meio que insustentável, assim. E é isso. E saí dando risada também, porque passou o carro do ovo aí, a Marília até se desconcertou. Aí a Siri começou a falar aqui, tá? Passo para Júlia. Júlia já falou? Não, a Júlia já falou. Passo para a Suia. É, obrigada, Pedro. Eu saio assim também pensando igual o Chico. Eu acho que a gente merecia um encontro só sobre plástico, porque eu fico sempre com aquela. Eu sobro com plástico na mão, não sei o que fazer com aquilo, onde que eu ponho, onde que eu separo, se vai valer a pena ou não vale. Eu acho que a gente precisa do plástico zero mesmo, mas também a gente precisa entender melhor como ele é, o que que ele é, o que fazemos com isso, esse que já existe aí, né? E então eu também adoraria um encontrão só sobre plástico. E passo para a Lúcia. Boa noite a todos. Eu saio assim, tentativa, eu já tenho muitas conversas a respeito de resíduos, que tenho uma filha que é gestora ambiental, ela sempre conversou comigo sobre isso desde a idade. Eu acho que uma coisa muito importante é a gente repensar os nossos hábitos. Então, tem que pensar em embalagem, tem que pensar em plástico zero, mas tem que repensar nos nossos hábitos de consumo. Como que a gente pode reorganizar isso, né, para produzir menos lixo e do lixo produzido, o que pode evitar de ser plástico. Faz um tempo eu vi uma chamada na TV, um grupo de estudos, acho que não no tempo, que está tentando fazer plástico à base de planta, seria biodegradável e tal, mas não sabe quanto tempo isso vai ser viável, o custo, se vai ser possível, quanto tempo vai levar para chegar realmente, né, no mercado. Enfim, então, são soluções que acho que podem vir a existir, mas acho que o principal mesmo é a gente repensar o nosso hábitos de consumo e tudo passa pela educação, né? A gente está muito longe da conscientização das pessoas, do colar, da irreversibilidade, né, de situações que o planeta desencadeou lá na década de 70 e agora colher frutos ruins, né? Mas eu não me sinto assim desanimada. Obviamente, eu me preocupo, mas eu também tenho mais disposição de ocupar com as soluções e sempre estar revisando meus hábitos para melhorar. E parabenizar o Pedro pelo trabalho excepcional que faz. Precisaríamos de alguns milhões, bilhões de pesos para melhorar a vida do planeta. Obrigada. Vou passar para
Aqui está arte silenciosa, é isso mesmo? É E a o última Wilson. mãozinha levantada, é isso? Aham. Ok, então arte silenciosa. Ó, o Wilson mandou no chat aqui, eu vou ler. Muito feliz com a organização do grupo e com a eloquência do Pedro e prática. Grato a todos. Questão complexa. Vamos repensar o consumo. O encontrão sobre plástico podia ser no galpão do Pedro. Olha lá. Ideia e relações. Vou puxar também o da Débora, que mandou aqui também. A Débora já saiu, né? Pessoal, preciso ir. Foi incrível ouvir o Pedro e aprender. Obrigado, pessoas queridas. Boa noite. E Janaíra também mandou aqui. Boa noite, pessoal. Amei ouvir uma pessoa lutando por sensibilizar para reutilizar para a reutilização outras mais pessoas. Show ouvir e renovar a minha voz através desse encontro. Acho que Tem a fomos. Letícia também. Ah, Letícia. A Letícia mandou aqui? Eu não tô vendo aqui. É a de Mandou. cima. Acima da Inajá. Da Ah, Ijaná. tá. Janair. E Janaíra. Que assunto vasto e vastidão criada pela nossa ação, pelo nosso impacto no mundo. Nós saímos com horizontes para a nossa atuação enquanto comunidade. Isso é bom. Então, é isso, pessoal. Valeu, Pedro, de coração. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, por disponibilizar seu tempo aí para conversar com a gente. E valeu todo mundo que seguiu aí nesse papo, nessa conversa, e nessa troca maravilhosa de hoje. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Sigam lá as redes.